Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano, obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de deixar o seu like e para quem quiser também me acompanhar nas outras redes, eu sou muito ativo no Instagram, @Bruno Corano. Eu tô tendo a honra de receber um dos maiores developers, para quem não está familiarizado com a expressão, é o construtor, o cara que empreende, que incorpora, mas ele vai explicar isso melhor para nós. Receba um profissional do mercado imobiliário com mais de 20 anos de experiência como investidor, incorporador e construtor brasileiro imigrante. Ele atuou como policial na cidade de Claremont, na Flórida, e integrou a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Autor de 2 livros e fundador da Take Action e da Build to Rent. Seja muito bem-vindo, Wagner Nolasco. Bruno, obrigado. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Não sei de onde vocês estão assistindo o horário, né? Na Itália já são 2 da tarde, então a gente não sabe onde você está. Obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal por assistir. Faça o subscribe no canal do Bruno aí, tá? E muito obrigado, é um prazer estar aqui, né? Brasileiro de coração mesmo, e é legal a gente criar um conteúdo. Então queria primeiramente parabenizar pelo seu trabalho, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem tempo, né, Bruno? Então, criar tempo, pessoal, o estúdio dele é fantástico, a decoração, a equipe, o local. Então, assim, é como se eu tivesse voltado no tempo, porque eu também morei em Nova York 1 ano. Então, é como se eu tivesse voltado no tempo e estar aqui na Times Square com você, Bruno. Viu, mas nem eu sabia que você tinha sido policial. Olha, isso foi meu... Porque eu sei que é o seguinte, que você veio pra cá ainda jovem, fez elementary school, high school, aqui. Tudo aqui. E aí conta esse final, você saiu do high school, verdade, o que você fez da vida? Eu fui policial depois dos 40, porque era meu sonho, na verdade. Eu sempre fui uma pessoa que eu corria atrás dos sonhos, né? Eu acho que uma pessoa que para de sonhar, ela realmente morre. Porque não adianta você estar vivo, presencial, se você não tiver sonhos. Então eu vendi uma empresa em 2013 e eu falei, não, cara, eu queria... Meu sonho sempre foi ser agente do FBI, olha que loucura. E eu não consegui, claro, devido à idade e tudo, ser agente do FBI, mas eu entrei na academia de polícia, né, no Valência, lá em Orlando. Eu falei, cara, vou fazer academia de polícia. E eu era o mais velho da minha turma, acabei graduando, entrei para o policial. Claro que, graças a Deus, né, eu não precisava do salário de policial, mas eu fiz toda a academia como policial regular, fui policial regular. E, olha, tem muita história legal para contar sobre isso. E quantos anos você ficou? 2 anos. Então você parou o resto das atividades para isso? Por um período eu semi-aposentei, né? Meu irmão era meu sócio, então ele cuidava das operações. Eu trabalhava bem pouquinho, pessoal, mas eu sou um apaixonado pelo que eu faço, acabei voltando. E o trabalho de policial, na verdade, eu acabei deixando um pouco, devido realmente à questão da sensibilidade do ser humano, né? Quando você está num trabalho como policial, uma pessoa de autoridade que você tem que manter realmente a ordem pública, você é obrigado a ajudar muitas pessoas, e foi por isso que eu entrei. Essa foi sempre minha grande paixão, de ajudar. Mas também você se encontra e se depara com pessoas não tão legais. E depois de um certo tempo você vê tanta coisa ruim que você começa a se dessensibilizar do ser humano. E quando eu me peguei vendo certas situações e achando aquilo normal, eu falei, opa, chegou a minha hora de talvez me afastar. E claro, também pela segurança das minhas filhas, né? A gente já entrou em restaurantes, no caso, no qual tinha uma pessoa que eu já havia prendido, e eu jantando, e ela falou, oh, Officer Nolasco, how are you? Eu falei, oh, how you doing, man? Então, assim, existem os riscos da profissão também, né? Então, eu queria ir para vocês que estão assistindo, que trabalham na força pública, né? Forças Armadas, polícia, bombeiros, muito obrigado pelo seu service, pelo que você faz por nós. Nossa, que diferente. E o curso aqui é um curso super complexo? Muito complexo. São 6 meses de curso, né? Para se tornar um policial. Você faz tudo, desde a parte de direção, direito. São matérias realmente bem específicas para os cursos de policiais. Você faz DT, né, que realmente são exercícios físicos, técnicas de controle realmente da pessoa que você está encontrando ali. Enfim, é muito legal. Você apanha bastante, soa bastante, corre bastante,
mas é muito gratificante você poder mudar a vida de uma pessoa. E quando você falou que você foi fazer isso, você já estava mais velho. Eu já tinha 40 anos. Você já tinha trabalhado muitos anos na área de construção civil. Sim. Eu estou na construção civil há mais de 22 anos, né? Então, assim, é um segmento que eu entrei e nunca mais saí. E como você começou nisso? Por que você foi parar nesse universo? Então, na construção civil, na verdade, sempre foi uma paixão em realizar. Eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto de tocar nas coisas. Então, hoje, até isso é uma coisa que me move muito pelo real estate. Eu preciso de tocar, eu preciso de pegar, eu preciso de coisas tangíveis da minha vida, né? E quando eu comecei na área de hotelaria, foi por um convite, na verdade por acaso, para começar a fornecer materiais de acabamento para grandes redes de hotéis. Hard Rock, Four Seasons, o Trump, tudo ali na Borgata, Flórida. Não, todos, Atlantic City, fizemos Las Vegas, fizemos Flórida, fizemos, enfim, quase que Estados Unidos, Exuma nas Bahamas, fizemos um projeto pro JP, que fica na Índia também, o JP Group na Índia. Então, assim, foi uma coisa que começou realmente por uma oportunidade de trabalho, né? E depois acabei me formando e comecei a trabalhar realmente como uma pessoa bem ativa na área de Owners Rep. O que é o Owners Rep? Aqui os grandes incorporadores, né, que são os developers, eles se tornam realmente assim muito desconfiados das construtoras. Então eles colocam uma pessoa para como se fosse para controlar não só o progresso da obra, mas os custos, o tempo, porque aqui, pessoal, o custo financeiro é um dos fatores mais importantes durante uma duração de uma obra. Quanto mais demora a obra, mais caro fica o capital para essa obra. E o Bruno pode falar um pouquinho. No Brasil também, né? Assim, né? Eu acho que essa é a essência da construção, né? É tempo, né, pessoal? Tempo e custo, né? São os dois grandes fatores que a gente leva disso aí. Então, meu trabalho era coordenar, entregar com bastante assertividade e também fazer o que nós chamamos hoje de Value Engineering. O que é Value Engineering? É propor novas soluções para um produto que já foi aplicado na obra ou pelo menos especificado por um arquiteto, por um engenheiro, buscar soluções para que a gente entregue um produto igual, melhor, com um custo muito mais barato, com uma entrega mais rápida, enfim. É um trabalho de formiguinha, mas é bem legal. E nessa época você tinha estudado algo relacionado a esse tema? Então, tudo começou realmente com a paixão, né? Eu tinha experiência, né? Porque a gente fala aqui que você tem que ter duas coisas. Você tem que ter book smart, você tem que ter a parte de graduação e você tem que ser street smart. Então, eu era fornecedor, eu trabalhava nas obras, então eu já tinha esse lado pessoal. E depois, sim, eu fui para Harvard para fazer um curso na área de development, de real estate, e aí eu peguei um pouquinho do que eu chamo de book smart, né? Mas eu já tinha essa experiência física da parte de incorporação imobiliária. E esse curso é voltado justamente a isso? Como é que você gera, como é que você... Estou supondo aqui, tá? Eu estou falando com a minha experiência de investidor de real estate. Desde de como você acha o terreno, como é que você vê a aplicabilidade dele, o potencial produtivo, você desenvolve um projeto que vista aquele imóvel, orça, capta, executa, vende. Esse curso passa por essas... Exatamente. É um full cycle, né? É o que nós chamamos de full cycle. Depois também, para poder incorporar, né, para poder entender um pouco mais, eu fui estudar. Então, peguei minha licença de corretor de imóveis também, porque é muito importante, a gente aprende muito. Lembrando que corretor de imóveis já é uma coisa muito mais local, né? É estadual, então as licenças são estaduais. E aí depois eu me tornei broker também, mas tudo buscando conhecimento para poder entregar mais para os clientes. Gostei tanto desse negócio, só que o que aconteceu? Eu estava aqui nos Estados Unidos em 2001, acho que todo mundo sabe, hoje a gente está em Nova York, né? Foi uma época que nós tivemos o atentado terrorista de September 11, de 11 de setembro. Isso cruzou com o seu início? Ou Isso como foi logo no início, quando eu comecei na área de construção civil. Então, quando nós começamos a crescer na área de construção civil, como Owners Rep, isso aconteceu e tudo parou, na verdade. Não é que nós tivemos uma crise financeira, nós entramos em guerra, né? Então o país parou. Nós não sabíamos o que ia acontecer com a economia, com o mercado financeiro, com as construções, com o turismo. Fecharam os aeroportos, implementaram naquela época o DHS, que é o Departamento de Homeland Security, que existe hoje, e hoje a Guarda Costeira fica embaixo deles também, CBP, né? que é o Customs and Border Protection. Então, assim, foi um momento de muita aprendizado no mercado, né? Então nós passamos por algumas crises, a gente vai tocar um pouquinho sobre elas, e aí eu fiquei nesse mercado de hotelaria
para uma segunda crise até 2008, que foi o grande, realmente, divisor de águas da minha vida, né? Que veio a crise imobiliária, que na verdade foi um mortgage-backed securities issue. Não foi uma crise imobiliária, foi uma crise de hipotecas de crédito podres imobiliários que acabaram com o mercado residencial, comercial e todos os mercados correlacionados ao real estate, né? Então, nesse mercado, naquele tempo, ninguém construía nada, né, Bruno? Não sei se você se lembra. Não, sim, parou. Sim. Então, assim, bancos tomando casas das pessoas e as pessoas morando realmente com família, com amigos. Foi um caos nos Estados Unidos isso. E aí nós começamos a entender uma oportunidade de aquisição direta dessas propriedades, que nós chamamos em inglês de distressed properties, ou das cortes, ou das cidades, ou dos condados e dos bancos diretamente. E nós começamos na segunda etapa da minha vida na área de construção civil, que é realmente a questão do flip, né? Que é o retrofit com foco ou em aluguel ou em revenda, que é o segundo capítulo da minha vida na área de construção e de incorporação imobiliária. E nisso, o seu irmão com você desde o início, lá de trás, ou só a partir desse momento? Meu irmão, na verdade, ele se uniu, se eu não me engano, foi no ano de 2010. Inclusive, meu irmão formado aqui pela NYU, ele trabalhava para uma empresa de contabilidade que ficava no 66º andar do Empire State. Eles tinham um andar inteiro, ele se tornou um sócio minoritário. Foi, se eu não me engano, foi 2009, foi a empresa, novas empresas que mais cresceram na cidade de Nova York. E aí, quando ele decidiu casar, que muitos nova-iorquinos vão para a Flórida hoje, ele começou a pensar em ter filhos e falou, não, Nova York não é uma cidade que eu gostaria de ter filhos, e aí ele mudou para o estado da Flórida. Coloquei ele em Miami por um período, para ele gostar de frente para a praia, depois levei ele para Orlando. E aí ele largou aqui o escritório de contabilidade. Ele largou, vendeu o percentual pequeno que ele tinha no escritório e foi para a Flórida trabalhar na área de... Na verdade, nós tínhamos uma empresa que cuidava da parte de... Era uma holding, né? Então, nós tínhamos várias empresas. Nós trabalhávamos na área de construção civil. Nós levamos para 85 países a Florida Virtual School, que é uma escola virtual de high school, que nós pegamos uma exclusividade com o estado da Flórida. Essa escola foi criada pela Julie Young, pelo governador da época, né? Que era o Jeb Bush. Então nós levávamos programas de educação para vários países. E essa empresa, inclusive, nós vendemos ela no ano de 2016. Desculpa. E nós patrocinamos pela Rosetta Stone o voleibol nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi a nossa última grande levada e nós vendemos essa empresa em 2016, justamente o ano das Olimpíadas. Nós efetuamos o exit dessa empresa, mas sempre continuamos na área imobiliária e de construção civil, que é a minha grande paixão. E aí o seu irmão te acompanhou nesses negócios desde 2010. Desde Vocês 2010. Estão juntos até hoje? Meu irmão hoje é muito maior do que eu, ele montou uma outra incorporadora, uma outra construtora, porque o que acontece? O que vocês têm que entender no Brasil, que é a mesma coisa dos Estados Unidos, tá, pessoal? O mercado de real estate ele é segmentado em diversas divisões. Então você tem hospitalidade e hotelaria, você tem industrial, você tem comercial, você tem office, você tem residencial, que é o que eu falo, né? E residencial em vários formatos. Exato. Né? Então meu irmão ele foi para multifamily, que são prédios muito maiores, empreendimentos de incorporação muito maiores. Só que eu sou hiper, super, ultra conservador e eu ainda fico fazendo condomínios ou realmente o que nós chamamos de infill lots, que são lotes que estão disponíveis em condomínios de alto padrão ou realmente de condomínios de regulares, né? E nós compramos esses terrenos e transformamos eles em produto imobiliário. Então, eu sou mais conservador, meu irmão é mais arrojado, por isso que ele merece mais sucesso. E hoje flip você não faz mais? Não. Quando chegou o ano de 2012, 2013, nós vimos realmente que não tinham-se grandes oportunidades abundantes no mercado. Até hoje existem oportunidades e sempre vão ter, né, Bruno? Mas naquela época foi um divisor de águas, porque eu falei, poxa, hoje não se tem margens mais para se fazer o flip, né, o retrofit e a revenda. E por quê? Acontecia o seguinte, toda vez que nós vendíamos uma casa, mediante a inspeção, sempre se achava uma lista de itens múltiplos que nós tínhamos que trocar. Ou a fiação, ou painel elétrico, ou o telhado dava um problema, ou não tinha ano suficiente de vida no telhado. Então, assim, sempre tinham surpresas negativas no flip. Então, foi uma área que eu falei, não, chega. Agora, se não tem margem para poder trabalhar, a gente tem que buscar outra. E nós começamos a construção nova no ano de 2013. Isso é novo para mim.
quem faz essa inspeção é a cidade, o município? Não, geralmente o que acontece? Você tem que tirar os permits, né, para fazer o retrofit, as reformas, só que os bancos, os mortgages, quando você pega mortgage, hipoteca aqui nos Estados Unidos, os bancos escolhem um inspetor que vai fazer a inspeção e mediante o relatório do inspetor, ele aprova ou não o financiamento. Ou seja, ele não quer financiar uma casa podre? Não, por exemplo, se você tiver um telhado de 5 anos de durabilidade ainda, ele não vai te financiar, ele vai pedir para trocar o telhado. Então isso força o developer a subir a régua. 100%. E muitas vezes esses custos não estão embutidos na sua planilha original, né? Porque o telhado está em boas condições ainda, né? Porque você não esperava e aí isso vai comendo parte do seu ganho. Exato, existem painéis elétricos até hoje que estão em uso que tem alto risco de incêndio, então você tem que trocar toda a parte elétrica de uma casa. Para você trocar a parte elétrica, você tem que remover todo o drywall, né, que são essas paredes de gesso. Removendo o drywall, você vai ter que tirar o insulation, que são essas mantas térmicas. Então, assim, o número de trabalho é gigante, o custo é exponencial. Então, nós começamos a descobrir que quando as margens ficaram mais comprimidas, não era um negócio tão interessante. E foi aí que você migrou para casas novas? Nós migramos para new construction. Desculpa, pessoal. Não, fica à vontade. Nova York tem um ar diferente da Flórida. Sabe o que é? Tem muito... A gente tá no fim, mas a gente tá com uma... Tem muito pólen, né? É. Pois é, eu não tenho alergia, mas olha, hoje... Você tem pólen na Flórida? Muito, tem? muito. Acho que nós somos um dos campeões mundiais, provavelmente próximo a Nova York aqui. É muito, a alergia nesse tempo é muito forte. Porque aqui, dentro da cidade, um pouco menos, mas saindo um pouco aqui de Manhattan, você vê no ar voando pólen para todo lado. O carro, você passa o dedo assim... Verde, né? Sai imundo. Na Flórida a gente tem esses problemas também, mas enfim, né? Faz parte, né? Sem o pólen, como é que você vai realmente ter novas plantas e proliferar isso aí? Voltando para a construção, é o seguinte, o que nós vimos? Construção nova, os terrenos eram muito baratos naquela época. Então nós conseguimos entregar uma casa nova quase ao mesmo preço de uma casa existente. Então nós começamos a trabalhar na área de construção civil nova, casas e casas germinadas que nós chamamos de townhouse aqui nos Estados Unidos. Esse é o mercado que eu amo, esse é o mercado que eu tenho paixão, não falando que os outros produtos, né, multifamily, hotelaria, industrial, comercial não são bons, mas cada um tem um segmento, cada um tem uma paixão, né? E o meu, esse mercado residencial. Isso é uma coisa que às vezes nem eu tenho certeza se eu sei direito. Vamos passar por todos os tipos de casa que tem aqui. Porque às vezes o brasileiro que está vindo para cá, ou que não vai nem mudar, mora no Brasil, mas quer comprar algo aqui, ele entra num site de venda de imóvel e aí lá tem os iconezinhos. Você quer um single family. Vamos lá, single family. Que é a casa solta, sem nada ao redor. É uma casa assim, só sua. Só sua. Essa é a single family. Aí a próxima seria a townhouse. Townhouse. Que são duas casas grudadas. Podem ser duas ou mais, né? Tem prédios de 4, 5, 6 townhouses juntas, que são casinhas germinadas, parede com parede. E que às vezes tem uma escada para cima e outra embaixo, e aí já não é mais townhouse. Townhouse necessariamente é quando é verticalizando. Normalmente townhouse tem 2 andares no mínimo. Né? Os townhouses que a gente conhece têm 2 andares no mínimo, porque na verdade você não tem realmente muita construção horizontal e sim vertical. Então os quartos normalmente são em cima, a sala, a cozinha e geralmente um lavabozinho embaixo. Tá, então ok. Aí depois do townhouse, o que vem? Olha, você tem duplex, você tem quadriplex. Mas isso é apartamento? Não. São qualificados como residencial. O que é um duplex? Geralmente você compra um terreno que ele é um pouco mais largo e aonde a cidade te permite, e você constrói 2 casinhas, geralmente é um espelho inverso, né? Então você faz uma casa de 2 quartos, 3 quartos aqui com uma garagem, e exatamente igual você faz o espelho e você faz uma outra. Isso é um duplex. Geralmente o duplex é uma escritura só para 2 portas. Mas então, então isso é como se fosse uma mistura entre a townhouse e a single family. É uma mistura. Geralmente, por quê? Que o townhouse ele tem título individual. Por que a gente sempre volta pelas estruturações? Que a gente sempre vê o seguinte, como é que o banco empresta o dinheiro? Então o banco vai te emprestar o dinheiro para você comprar uma single family, tá? É uma escritura, é um parcel ID. Um townhouse, ou seja, é um parcel ID e uma escritura.
Um duplex você não consegue fazer a subdivisão. É uma escritura, só que você tem o A e o B. Então, geralmente é um produto de aluguel e você tem 2 portas, 2 famílias vivendo, só que geralmente as contas de água não são subdivididas, as contas de luz sim, mas você não pode vender o lado A sem vender o lado B. A escritura é covinculada a uma parcel ID, uma escritura para as 2 portas. E o quadriplex é porque então são 4 residências dentro daquela do mesmo telhado, vamos dizer assim. Exatamente. E aí a gente pode entrar e como se foi subdividido. O Fannie Mae e o Freddie Mac, que são bancos americanos, geralmente subsidiados pelo governo federal, eles criaram financiamentos de investimento imobiliário que te qualifica a comprar até 10 loans, é bem importante falar em loans, que são 10 empréstimos que você pode ter. Um single family, que é uma casa, né? Até 10 single family, são 10 loans por americano residente. Você pode ter 10 townhouses, você pode ter 20 portas, que são 10 duplexes, ou você pode ter 40 portas, que são 10 quadriplexes. Então, isso tudo é considerado imóveis residenciais. E por que eles estimulam isso? Para que as pessoas invistam e façam com que existam mais casas disponíveis no mercado? Exatamente. Aqui não existe nenhum tipo de grant, ou seja, de doações grandes para os pobres morarem, né? Então eles querem realmente aumentar esse mercado de produto de aluguel nos Estados Unidos. Então o governo, ao invés de dar realmente casas para a população, ele faz incentivo para pessoas investidoras, construtores e incorporadores que venham a construir, comprar realmente, para que coloquem mais produto no mercado imobiliário de aluguel. Bom, e aí seguindo, então, single family, townhouses, duplex, quadruplexes. Exatamente. E o que mais? Na área residencial se limita a isso. Aí você pode entrar no que nós chamamos de multifamily, né? Que são apartamentos, condomínios, aí você já se torna um outro tipo de produto. Qual a diferença de apartamento e condomínio? Muito importante, você que está olhando para comprar, os prédios de apartamentos é a mesma coisa do duplex ou do quadriplex. Normalmente você tem uma escritura para todos os apartamentos. Do prédio? Do prédio inteiro. Nossa, isso é muito diferente no Brasil. Exato. Não é assim, né? Não, no Brasil não é assim. Aqui sim. Então fique muito atento. Quando você vê um prédio de apartamento... Mas assim, um prédio de luxo em Miami, igual a gente estava conversando ontem. Isso. Eu não vou ter escritura do meu. Fui lá, comprei um apartamento de $5 milhões frente para o mar e eu não vou ter escritura do meu. Esses não são apartamentos, esses são condos. Essa é a diferença que eu vou te explicar. Tá. O apartamento, geralmente, ele é de um proprietário só para todas as unidades e são imóveis exclusivamente de aluguéis. Certo. E depois tem os condos, que nós chamamos, que são os condomínios. Esse sim, você tem escritura individual, você tem a divisão da área comum para a associação dos moradores, que é o HOA, né? Que é o condomínio que nós chamamos. Esse sim você pode ter escritura individual. Mas existe essa diferença entre apartamento e condos e muita gente não sabe diferenciar esse tipo de produto. Essa é a maior confusão dos brasileiros. É verdade. Porque quando ele lê condo no site, ele remete ao condomínio no Brasil. Isso. E condomínio no Brasil, você entende que é fazendo a busca no site, né? Depois que ele bate o olho, ele fala, condomínio no Brasil é aquele lugar que tem uma cancela, né? Tem uma guarita e você tem um monte de lotes e um monte de casa. Isso é um condomínio. Exato. Tudo bem que pode ser um condomínio de apartamentos, ou seja, o prédio, mas remete de cara, você fala, eu moro num condomínio. Senão, o brasileiro fala, eu moro num prédio, eu moro num apartamento. Moro num prédio. Se eu moro num condomínio é porque eu tenho uma casa dentro de um lugar cercado. Exatamente. É diferente aqui, tá, pessoal? Fica a dica aí, então, para que geralmente existem condomínios de casas fechadas também. Mesmo assim, elas são single family homes que contêm um HOA ou um condomínio no qual você tem que pagar uma mensalidade, uma anuidade para manter as áreas comuns que são divididas entre os condôminos, né? Então, mas você estava explicando então a diferença entre condo e apartamentos. Geralmente apartamento é uma escritura e um dono, e os condos são individualizados. Então, cada um tem a sua própria escritura, com o compromisso do bem comum, né, da manutenção das áreas comuns do edifício. Tudo isso está dentro da definição de multifamily? Isso são multifamilies, correto. Tá, e tem mais alguma coisa aí que a gente esqueceu? Em Nova York, eu vou falar besteira aqui, que eu não conheço as regras de real estate em Nova York, mas eu acho que tem co-ops também, não é? O que é isso?
Eu acho que são prédios no qual você pode fazer aquisição subsidiada, mas tem renda máxima que são analisadas, tem mais restrições do próprio condomínio para você se qualificar como comprador, né? E geralmente são compras, claro, do apartamento, você compra aquele apartamento, mas se eu não me engano, ele é renovável, mas ele é um contrato de 99 anos, você não tem uma escritura do apartamento, você só tem o direito de uso e fruto daquele imóvel, mas novamente, não sou corretor em Nova York, então a gente pode depois aí até dar a dica aí para convidar uma pessoa especialista aqui na área de Nova York. Na Flórida nós não temos esse tipo de produto. Mas eu não estou esquecendo nada, eu lembro de ter visto outro dia alguma coisa que nem eu sabia, eu falei, o que é isso? Era alguma coisa que tinha cara de townhouse, mas eles estavam usando um outro nome. Aí entram vários subsegmentos, né? Casas modulares, principalmente agora que nós temos casas de construção de concreto, impressora 3D, que também se qualifica como single family home. Hoje nós temos, por exemplo, e nós fazemos isso também, o steel frame home, só que nós fazemos o slab, né, que é o radier, e depois nós entramos com a casa que é considerado também dentro de um single family. Então, assim, as classificações não mudam muito. Mas hoje você tem casas modulares, que são mobile homes, é uma outra qualificação. A gente não trabalha muito, porque até o financiamento dela, tudo é muito complexo e não se enquadra como um produto residencial de financiamento, tá? É bem importante lembrar. Os mobile homes são casas que você pode transportá-las, podem ser trailers, RVs, e você pode realmente residir nessas casas. Hoje, a maioria das cidades que nós conhecemos não tem o interesse de trazer esse tipo de produto. Primeiro porque ela não é compliant, ela não se enquadra dentro de determinações para os condados e para as cidades. Exemplo, todas as casas construídas hoje na Flórida, nós temos uma regulamentação mínima para ventos. As nossas janelas ou os nossos shutters, né, que são aqueles protetores contra furacões, tem que ser implementado dentro do projeto de construção para que você consiga o permit, né, que são as aprovações da cidade para você começar as obras. Essas casas que são mobile homes, elas não se qualificam integralmente contra ventos, chuvas, e aqui nós sabemos que o clima dos Estados Unidos ele é muito variável e tem-se chuvas fortes, tempestades. Então, né? Hoje as casas na Flórida significa que elas são hurricane proof? Assim, As casas novas, elas são resistentes, sim, até uma certa categoria. Por exemplo, as janelas até 155 milhas por hora. Tá? É obrigatório você colocar ou um high impact, que nós chamamos, que é um high impact glass, ou você utilizar um hurricane shutter, que você vai botar todos os parafusos já pré-instalados e aí os shutters, né, que são aqueles protetores, ficam na garagem e você consegue instalá-los. Mas, por exemplo, o telhado ele tem que ser resistente, a parte externa tem que ser resistente, as janelas, as portas. Então, sim, houve uma evolução muito grande da construção civil para acomodar esses compliances pelas cidades. 20, 30 anos para cá? Quanto tempo isso já melhorou? Tem começado um pouquinho mais de 30 anos atrás, né, gradativamente, e cada condado ele é codeterminante quais são as regras locais. Isso que você chamou de shutter é cobrir a janela, né? Cobrir a janela. Geralmente são placas, né, de alumínio que nós cobrimos as janelas da parte externa da casa, não da parte interna. Eu não sou um expert em hurricane, então você vai me ajudando. Para quem está assistindo e vai falar, ué, cobrir a janela, não estou entendendo. É porque uma pequena peça, um vaso, com o vento, aquilo vira como se fosse um míssil, né? Exatamente. E ele pode entrar pelo vidro. Galhos de árvore, pedras, né? Então é para proteção mesmo, para que não se rompa a janela. Por quê? Todo mundo sabe um pouquinho o que é vácuo, né? Então, quando você tem um furacão, ventos fortes, grandes tempestades, você cria um vácuo dentro daquela casa. E por isso que o telhado não voa, né? Claro que ele tem amarrações também juntamente à parte estrutural da casa, mas se rompe uma janela ou duas janelas e o vento entra e ele levanta o telhado. Então é uma prevenção de que não quebre as janelas para que não se crie realmente esse lift, se não se levante esse telhado para que não se cause mais danos e, claro, para poder sempre preservar a vida, né? E uma dúvida um pouco fora aqui da linha que a gente está. Por que as casas ainda aqui hoje são, tirando a fundação, elas são, assim, visualmente falando, praticamente só madeira? As casas, assim, eu moro numa região ótima, casas lindas, e você vê as casas sendo construídas, tudo bem que elas são rápidas, etc, etc, mas você fala, é pura madeira. É pelo motivo de isolamento, porque, por outro lado, eu não vejo isso tanto na Flórida, mas aqui, né, em todo
eu tô falando fora de Manhattan, né? Tô falando essas cidades aqui ao redor, que é onde eu moro, tem muito problema com incêndio. Até hoje, muito, até porque tem muita casa velha. Por que esse modelo de construção? É um modelo quase que arcaico, na minha opinião, tá? Eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim. O estado da Flórida não se usa a wood frame e quase todos os outros estados se usam wood frame. Com exceção de Porto Rico, normalmente, e a Flórida, quase todos os outros estados usam. Por quê? Porque é cultural. Mas se tem produtos hoje muito melhores do que isso. Mas então, como assim cultural? Porque a cultura do construtor, de que é o jeito que ele está acostumado a trabalhar? A cultura do americano é a forma que eles trabalham com madeira. E certa durabilidade existe na madeira também. São madeiras tratadas, anti-cupim. Elas têm muitas paredes, por exemplo, quando se tem um townhouse, por mais que elas sejam construídas em madeira, existem paredes que se chamam firewalls, que é muito importante lembrar. Se tem sistema de sprinklers também, de água nos townhouses normalmente. Então, assim, é muito importante lembrar que, sim, casas de madeira pegam fogo, tá? Mas as casas de concreto também. A única coisa que não queima são as paredes externas. Então, assim, o fogo não tem nada a ver com o tipo de construção. Isso é muito importante eu lembrar. Achei que tivesse. Não, porque a parte interna da casa é igual. O drywall mas você não é vê igual. no Brasil. Eu que sou de São Paulo, você não vê no Brasil um monte de casa pegando fogo. Você pode ter até um incêndio, mas parece que o fogo não prolifera da mesma forma. Aqui você vê a casa inteira virar pó. É verdade. E porque vira mesmo. Porque, na verdade, toda a parte de construção depois do radier é de madeira. Então, por exemplo, uma casa de concreto foi o que eu te falei radier? Na Flórida. O radier é o que nós chamamos de slab aqui nos Estados Unidos. A fundação. O concreto da fundação. Radier é um termo técnico no Brasil, mas é o concreto que se coloca no piso, na fundação, para que se ergue a casa em cima. E assim, o que eu posso falar para vocês? O problema não é o material, e sim a idade da casa. Lembra que eu falei para vocês que muitos bancos não financiam casas que tenham painéis elétricos e fiações elétricas muito antigas? A maioria dos fogos nos Estados Unidos se começam pela parte elétrica, né? E como as casas são muito antigas, as fiações muito antigas, painéis elétricos muito antigos, aquecedores portáteis também, aqui no inverno é um problema muito sério para fogos, aqui principalmente nas regiões aqui mais afastadas da Flórida não, mas não tem calefação central. Há muitos prédios e casas aqui mais antigas, né, não tem ar-condicionado nem calefação central, então se usam produtos, né, aquecedores portáteis também é um problema sério. Mas eu não gosto de casa de madeira, pessoal. Então, assim, hoje nós trabalhamos com steel frame, que desde os anos 50, 60 já está sendo usado nos Estados Unidos. E a razão que não é utilizado com grande proliferação é devido ao alto custo. Então, como os projetos comerciais já usam o steel frame nos Estados Unidos, ele está começando a entrar muito pesado aqui, como no Brasil também, hein? Aqui é raro ver, aqui no norte, pelo menos onde eu circulo. Mas vai começar. Vai começar porque agora os preços estão se tornando mais acessíveis. Bom, e entre o steel frame, que é o light gauge steel frame, que é o ferro mesmo, as casas de ferro, são muito superiores às casas de madeira. Outra coisa que é bem importante falar, hoje nós temos placas cimentícias chamadas GMO boards, que já são vendidas aqui nos Estados Unidos e que vai revolucionar a construção civil. Que são placas cimentícias de sílica que fazem um retardamento do fogo prorrogar e proliferar dentro de uma casa. E aí você elimina também a questão das mantas térmicas, porque ela já é uma placa térmica antifogo que você vai ser instalado ao invés do drywall. Para quem está assistindo, né, e de repente, eu não sei, você é ativo no Instagram? Muito... Pô, sim, sou. Acho que eu posso falar que sim. Tá, porque senão eu ia falar, de repente posta lá umas fotos para mostrar a comparação entre... Legal. Ou entre as versões de construção, né? Porque o que eu ia dizer para quem está assistindo é o seguinte: aqui, né? Eu também já vi na Flórida. Você vê a fundação de concreto, o resto todo de madeira, literalmente, igual você vê casa nos anos 1800. Exato. Você vê todinha de madeira, só que eu digo as vigas, tudo, né? E depois eles encaixam as paredes com drywall e põem isolante. E não é igual no Brasil que sobe tijolo e acabou, não tem mais nada, né? Na Flórida ainda usa, tá, pessoal? A gente usa os blocos de concreto, que são exatamente os tijolos de concreto, a gente utiliza ainda. Mas o resto dos Estados Unidos não. Mas o que você tem que lembrar é o seguinte, Bruno, que é muito importante.
os condados, né, que são as cidades, os estados, os condados, o mesmo rigor de aprovação de uma casa de concreto, uma casa de madeira tem que passar para ser autorizada. Então, não são casas ruins, são casas boas, não se compara com casas para durar uma vida, como no Brasil, Itália, Portugal. Você passar uma tomada, pendurar um quadro, é um caos, né? Tem que quebrar tudo. Então, assim, os Estados Unidos não é assim. A tecnologia de construção está evoluindo e cada dia vai ficar mais rápida, mais barata e com muito mais qualidade. Por fim, as casas bem velhas, falando casa de 70, 80, 100 anos, elas fazem nheque, nheque, nheque. Você vai subindo a escada, Exato. Você anda, se tem alguém andando em cima, você vai ouvindo nheque, nheque, nheque. Na Flórida nós não temos esse problema, tá, pessoal? Eu não sei se elas não duraram para ver realmente isso. A gente sabe que algumas regiões, Pensilvânia, Nova York, né, Boston, Massachusetts como um todo. Tudo muito antigo. Muito antigo, né? Então, assim, são estados realmente diferentes. Se você mora aqui, eu não tenho muita solução para reformar e para poder solucionar esse problema. Comprar uma casa nova. Olha, venha para a Flórida, talvez, para o Texas, né? É isso que eu falei, as casas novas não tem, né? Não, as casas Quer novas... dizer, talvez um dia elas vão fazer nheque, nheque, mas Acho enquanto elas são muito novas, difícil, deve ter melhorado. Né? A melhoria foi muito grande, né? Hoje você tem muitas coisas, a qualidade da matéria-prima realmente para a construção civil hoje é muito moderna. E coisas que aqui são comuns e no Brasil não existe... eu não sei o termo exato em português, mas tem o aspirador central, né? O vacuum. Sim, hoje nós tem... temos smart homes, né? Então os termostatos são controlados pelo Wi-Fi, a sua campainha é controlada pelo Wi-Fi. A janela não passa a temperatura. A janela mantém, né? Que a gente chama de double pane glass, ela mantém a temperatura. Fora isso, mas o vidro é especial, não é? Sim, na verdade são painéis, né? São no mínimo 2 painéis que são colocados, e eles têm um produto entre eles realmente que mantém a temperatura, não deixa a temperatura... Pode estar sol, você põe um chocolate do lado da janela e o calor não derrete o chocolate. Exatamente. E tem vidros também hoje de captação inversa, né? Que ele faz a captação do calor e ele passa para aquecer em lugares muito frios. Canadá mesmo, foi até um escândalo sobre o Espírito Santo, fizeram um tribunal de justiça lá, encomendaram esses vidros do Canadá maravilhosos, vidros espelhados, só que eles não sabiam que na verdade aquele vidro era para captação de calor e ele passava o calor para dentro do prédio, que é um lugar muito frio, né, pessoal? Então, assim, existem hoje tecnologias maravilhosas, mas o mais importante é o seguinte, a durabilidade de uma casa nos Estados Unidos, ela não é ruim, ela não é pior do que um outro lugar do mundo. Claro, no Brasil é a mesma coisa. Você vai construir uma casa, mas daqui a 20 anos, 30 anos, essa casa... Dá manutenção. Ela precisa de manutenção. Elétrica, hidráulica, enfim. Outras tecnologias. Telhado também. No Brasil, então, não vou generalizar, mas vaza sem parar. Exato. Aqui eu não sei se é porque as pessoas dão mais manutenção, mas essa coisa de ter goteira é um negócio que... não tem mesmo, né, Bruno? Não vejo. Aqui a gente usa muito os shingles, né? Que são aqueles... No Brasil você vai até num shopping bom, tem goteira. Olha, eu tenho ido ao Brasil com frequência e é diferente mesmo, pessoal. Convido vocês para virem nos Estados Unidos. Se gostam de construção civil, venham visitar nossas obras aqui. Vocês vão ficar muito surpresos positivamente com o produto. E aí, falando na perspectiva de negócio, a gente sabe que, eu não sei dizer se foi a partir dali, eu tenho um analista que só vê isso, mas eu não fiz essa pergunta específica. Mas o que a gente vê é que depois da crise de 2008, o número de novas construções caiu comparado à necessidade do país. Muito. Então, se entende que existe uma falta de novas moradias, né? Porque as pessoas nascem, as casas envelhecem, é necessário uma renovação dessa base de construção. São vários fatores, mas isso é fundamental. Existe um gráfico, vou até compartilhar com o Bruno, depois se ele quiser colocar para vocês verem, é o seguinte. Nós temos o número de casas construídas por décadas nos Estados Unidos desde 1930. Tá? De 2000 a 2009, nós tivemos quase 27 milhões de casas construídas nos Estados Unidos. Entre 2010 e Entre 2009 e 2019, nós caímos para 5,4 milhões de residências. Que é quase por década. Por década. Isso é quase igual à década de 1930 e 1940.
Ou seja, não faz frente à demanda populacional. O que aconteceu com a migração? Aumentou. O que aconteceu com a migração interna, com a imigração, com o crescimento populacional? Então, hoje, alguns, né, o NAR, por exemplo, que é a Associação Nacional de Corretores, fala que alguma coisa 9 milhões de residências. Faltando. Em falta hoje nos Estados Unidos. E é isso um dos ingredientes que tem puxado o preço para cima? Eu acho que bem, quem decide é o mercado, né? Procura e demanda. Então, assim, procura e oferta. Quando se procura muito produto numa região, o preço sobe, porque não se tem produto. E quando realmente tem uma evasão de pessoas saindo de uma região, o preço cai. Mas hoje existem estados, claro, né? O que nós chamamos de Sunbelt, então, que está Tennessee, Georgia, North Carolina, South Carolina, Flórida, Texas. É o maior índice de crescimento populacional hoje dos Estados Unidos, está ali. Enquanto o norte está caindo. O norte está caindo e a costa oeste está caindo. A Califórnia existe um número de migração de pessoas, de exit, saindo de lá, gigantesco hoje para outros estados. O quanto aqui está caindo? Eu não tenho esses dados do norte, mas eu sei que assim, New York, Connecticut, New Jersey, o estado da Califórnia, Nova York, Connecticut, New Jersey são os maiores estados que perdem pessoas anualmente. Eu tenho um gráfico também, vou te passar, que mostra um heat map. Sabe o que é curioso? É verdade que quando eu circulo no Texas, em todos esses que você mencionou, na Flórida, é uma explosão, você vê construção para todo lado. Eu vou chamar de condomínio na expressão brasileira, né? Sim. Você vê condomínios um atrás do outro. Ou seja, é explícito que está em crescimento. Aqui, embora os dados, e eu sempre vejo isso de que as pessoas estão indo embora, se eu sair com você agora e a gente circular no subúrbio, tem muito, não igual à Flórida, mas tem muita construção acontecendo também. Então eu falo, mas se está encolhendo, né? Eu vejo que está encolhendo, mas ainda assim parece que segue crescendo. Você vê novos malls abrindo, strip malls, você chama de strip mall, sim, né? Sim, strip malls. São shoppingzinhos de rua, né? Mais abertos, assim, não são shopping centers grandes. O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos é um país que continua com um crescimento muito grande, né? Eu sempre falo que o rio corre para o mar. Os Estados Unidos é o mar, é dinheiro e população do mundo inteiro mudando para cá. Então, por mais que tenha realmente um déficit populacional no estado de Nova York, tem mais pessoas saindo do que vindo, existe um crescimento. Nós não vamos ser hipócritas, fala que o estado de Nova York vai quebrar a cidade de Manhattan. Gente, ainda é a capital da economia do mundo. Miami está se tornando esse lugar, sim. Sabemos que a Goldman Sachs saiu de Nova York e foi para Miami. O Jeff Bezos saiu realmente de Seattle e foi para Miami, residência lá. Hoje uma das grandes headquarters da Amazon vai ser lá. Então, se você vê esses grandes movimentos, isso vai determinar e a longo prazo vai se ter um preço a pagar, né? Mas claro, continua gente mudando para cá, continua pessoas realmente mudando, saindo da cidade, talvez por custo. Você falou a questão do subúrbio, existem 3 tipos de mercado, primário, secundário e terciário, que é muito importante a gente falar. Terciários são quase os rurais, né? Que você tem que dirigir de 45 minutos a 1 hora para você trabalhar. Os mercados primários, que é a cidade de Nova York e Manhattan, secundários, que se eu não me engano ficam em torno aqui, eu não sei os nomes, tá? Mas realmente são mercados com muito crescimento e muita ascensão, tanto os secundários quanto os terciários. Quando o mercado primário se estabiliza, os secundários e terciários, eles crescem devido ao baixo custo das casas e o que nós chamamos de affordability. Nós temos um problema nacional nos Estados Unidos, acho que no mundo, que se chama affordability in low income housing, ou realmente que a gente chama entry level homes, né, para não falar um low income. Então, casas baratas, pessoal, que as pessoas podem morar, estão cada dia mais raras. Cidades primárias, Nova York, Orlando, Miami, esqueça. Eu vou dar uma traduzida no que você falou para quem não domina o inglês, né? O affordability significa que a pessoa tem que aguentar pagar, né? Exato. Então, vou traduzir isso na minha forma de verbalizar. E São Paulo é igual, né? Eu acho que todos os lugares. Antigamente, e não é 100 anos atrás, 30 anos atrás, você podia morar... não sei se você conhece bem São Paulo. Conheço pouco, mas amo São Paulo, hein? Mas enfim, você poderia morar em alguns bairros não tão centrais e eles não custavam tanto. Só que aí a cidade vai
crescendo, a densidade vai aumentando e esses bairros passam a ficar caros. Aí os bairros baratos começam a ficar mais afastados, que amanhã também vão estar caros e você vai ter... vai abrindo, né? Vamos dar um exemplo de um mercado secundário, Guarulhos. Sim. Né? Onde é o Aeroporto Internacional de São Paulo. Antes, bairros caros eram o quê? Morumbi, Itaim, Chácara Flora. Hoje todo São Paulo é caro, não tem lugar muito mais barato ali. Mas hoje Guarulhos também é um lugar caro. Sim. Que era um mercado secundário, se tornou um mercado importante. Então, quais são os mercados terciários hoje? Campinas, o pessoal morava em Campinas, trabalhava em São Paulo. Hoje é um mercado importante também, se tornou um mercado grande. Então, pessoal, cada dia mais as pessoas que não têm condições vão ter que viajar mais, vão ter que se colocar numa situação, infelizmente, de maior exposição de tempo realmente para se locomover, para poder conseguir morar em uma casa digna, né? Então esse problema hoje de custo de residência, de moradia, é um problema global. Em todos os lugares hoje se tem isso. Aí voltando para a história que a gente estava falando, então se constrói menos casas do hoje, que sim. necessário aqui e os valores estão, especialmente veio 2008, os valores caíram. Sim, muito. Logicamente eu não estou com esse gráfico aqui, mas a gente viu um descolamento muito grande da inflação, ou seja, as casas tinham valorizado demais. Muito. Aí elas demoraram para cair, eu não me lembro bem, 2, 3 anos, elas foram caindo lentamente, aí eu não lembro se foi 2010, 11 ou 12, elas bateram no bottom ali, lá embaixo. Exatamente. E aí começou depois a subir de novo. 2013 começou a ter uma ascensão já de preço as casas novamente. Mas aí chegou o Covid e aí elas explodiram de novo. Literalmente a gente vê isso no gráfico. Dá uma estilingada para cima. É mundial também. Em muitas cidades, sim, eu concordo. Em São Paulo, por exemplo, os preços subiram muito depois do Covid. Rio de Janeiro também. Mas falando aqui... a gente não está vivendo não uma bolha como foi antes, porque antes o problema foi de crédito, mas essa valorização não está exagerada, alta demais, ou pelo menos em alguns lugares, ou você acha que não? Eu acho que sim. Porque eu, na minha perspectiva econômica, e que às vezes eu participo de estudos, tanto na NYU, que eu estou fazendo um curso, mas ou onde eu fui aluno, enfim, eu vivo aqui nessas escolas. O sentimento hoje de um jovem, de um cara que está começando a vida 20, 25 e que já está trabalhando, ele fala, fudeu, como é que um dia eu vou comprar uma casa? Assim, ou eu fico rico e não é nem dou certo na vida, eu explodo ou eu nunca vou ter, eu não vou conseguir, porque as coisas estão inacessíveis. Ou eu vou ter que morar a 50 milhas para ter uma coisinha melhor. Hoje, infelizmente, é isso, pessoal. E aí tem também um problema que é maior do que esse, que é o que a gente chama de renters nations, né? Hoje nós somos um país de aluguel. Hoje as pessoas, são obrigadas a alugar. É muito mais barato você alugar hoje do que comprar. Então eu acho que sim, existe realmente um ajuste a ser feito no mercado imobiliário, mas isso é muito regional. Tá, pessoal? Então, assim, não é que nós vamos ter uma queda de preço nos Estados Unidos. Eu não creio que isso vai acontecer. Eu acho que alguns mercados vão se ajustar e quem vai determinar isso é a oferta e a procura, né? Se o mercado tivesse como nós estávamos em 2005, 6, 7, hoje nós não teríamos bancos emprestando. Nós temos uma regulamentação hoje dos mortgages, das hipotecas, que é muito mais severa. Nem todo mundo qualifica para um loan hoje. Então eu acho que para prever realmente uma bolha, existe um controle muito maior. Para você conseguir uma hipoteca hoje aqui não é fácil. Não sei se você passou por uma experiência como essa, Bruno, mas a gente trabalha com muitos investidores e pessoas mudando para cá. Hoje os critérios são muito exigentes. Os bancos são muito exigentes para aprovar um financiamento. Então não se vai ter uma bolha imobiliária. Reajuste de produto, sim. Alguns mercados vão ficar mais baratos, alguns mercados vão continuar ficando caros. Orlando dobrou o preço. Eu moro em Orlando, na Flórida. E você acha que dobrou assim, definitivamente? Eu acho que é sustentável, porque não para de pessoas migrarem para aquela região. E enquanto essa demanda continuar... Enquanto tiver a demanda de pessoas, né, com produto muito enxuto, não tendo produto de sobra, eu acho que os preços vão continuar subindo, sim. O meu primo, que mora em Orlando, acho que ele tinha 5, 6 anos... E hoje ele já está com mais de 40. Ele é ele investe muito em real estate, mas ele não é economista.
E aí ele falou, Bruno, eu queria te fazer algumas perguntas baseadas na ciência econômica. Se as casas estão caras e o juros está alto, quando os juros cair, o que vai acontecer? Eu falo, aumenta a demanda. A tendência é que aí que vai subir ainda mais Exatamente. o preço. Ele falou, mas já está tão caro. Eu falo, pois é, Mas está caro porque ele está acostumado a olhar preços da 10, 15, 20 anos atrás, pessoal. Esquece. Qual a taxa de juro hoje? Entre 6,5% e 7% de uma hipoteca, tá? Você sabe quanto que era em 2019? Pera, 2019... O juro de hipoteca. 2. Não, o juros de hipoteca. 6,5%, 7%. Pode procurar. Nós estamos hoje em 2024 com juros de hipoteca imobiliária. Pera, mas qual a diferença de hipoteca e mortgage? A mesma Igual, coisa? é porque o mortgage em português chama hipoteca, né? Sim, mas você As taxas de mortgage em 2019 estavam mais ou menos 6,5%, 6,5%. E hoje, em 2024, também. Eu não lembro disso, eu achei que elas já estavam bem baixas. Não. Porque a gente veio desde 2009 com juros lá na canela. Então, até chegar a depois de 2013, os juros começaram a subir. Até 2019, aí veio o Covid, os juros foram para quase zero. Tem casas que foram compradas com 2,4% de juro fixo por 30 anos, somente depois do Covid. 2019, pré-Covid, nós estávamos com uma taxa de juro muito similar ao que se tem hoje para hipotecas americanas. Então, qual que é a diferença? É o preço do imóvel. O imóvel era muito mais barato em 2019. Então, quando se tem um juro alto com preço de aquisição alto, ferrou. Ou seja, deveríamos ter comprado mais imóveis. Mas aí vamos lá, todo mundo está falando, inclusive hoje, né, a gente não vai falar sobre isso, mas hoje tem uma reunião importante do Fed americano, se o juro abaixa, se o juro não abaixa. Mas vamos lá, se o juro abaixar, que eu não acredito que vai abaixar, não vai ter uma corrida para o ouro. O pessoal fala, poxa, vai baixar 0,25 pontos percentuais da taxa de juro de mortgage, de hipoteca. O que vai acontecer? Todo mundo vai começar a procurar imóvel porque baixou o juro. E os preços vão acontecer o quê? Porque nós temos um inventário limitado, vão continuar subindo. Então, alguns estados, como Flórida, Texas, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Geórgia, não se vai ter uma retenção de custos e de preços no mercado imobiliário. Até mesmo porque, pessoal, como a gente constrói, eu posso te dizer, o custo da construção civil hoje é muito cara. Então não se tem deals igual se tinha antigamente, Bruno. E uma coisa que eu acho que grande chance de a gente discordar, pensar diferente. Claro. O que é bom, né? O que é bom. Sim. Hoje ninguém pode mais pensar diferente, né? Eu acho isso péssimo. Não, eu acho que deve. Deve. E, né, isso que faz o ser humano ser legal. Eu acho que não compensa investir em imóveis com o objetivo de geração de renda. Eu acho que se você tem muito know-how, no seu caso, você conhece tudo daquele mercado. Você mesmo reconhece, Bruno, eu não sou um expert em Nova York. Não. Mas Flórida, Texas, eu sei o que eu estou fazendo. Então você tem um know-how muito grande, e é isso que me perguntam, vale a pena investir em imóvel? Eu falo, se você tem um conhecimento muito grande, mas isso não só em imóvel. Se você tem muito conhecimento em como produzir xícara, ou fabricar vidro, ou fazer mesa, você sabe onde você está pisando. Se você tem muito conhecimento e você tem certeza que você está comprando um imóvel muito bem e que vai ter potencial de valorização por causa da dinâmica daquele local, etc, plano diretor. Sim. Ok. Excluindo isso, pensando friamente, eu comprar um imóvel hoje, pensando que você comprou um imóvel de R$1 milhão ou dólares, ou 3 milhões de reais ou dólares, e pensar que aquilo vai rentabilizar mais que investimentos em produtos financeiros, eu defendo assim, não compensa. E aí a outra pergunta que eu vou juntar tudo isso e devolver para você. As pessoas falam, mas eu precisava comprar uma casa para morar. Você é contra então? Vou viver de aluguel? Eu falo, aí é muito particular. Pensando no aspecto financeiro, eu diria sim. Mas nem eu pratico isso, porque aí é uma coisa de sentimento, de eu querer ter posse, de dizer é minha, de eu fazer o que eu quiser, de eu não dever satisfação a ninguém. Independente, se em última análise não foi o melhor investimento. Então, eu acho que a segunda parte a gente deve concordar, mas a primeira... Eu acho que você falou tudo. Pessoal, real estate é local.
Se eu cruzar a ponte de Nova York aqui, na verdade eu não vou nem falar de cruzar a ponte. Se eu estiver aqui na Park Avenue e se eu for para 90 ou a 100, né, os preços são diferentes. Então, o mercado é um mercado dentro de outro mercado. Então, o know-how do real estate ele tem que ser local, ele tem que ser muito profundo e não largo, tá? A gente sempre fala go deep, not wide. Se aperfeiçoe em uma região, aonde você gosta, quais são os retornos, que tipo de trabalho estão indo. Não é só a parte imobiliária. O Bruno falou muito bem. Quais são os gráficos de demographics, né? Quantas pessoas ganham, quantos filhos têm, que tipo de produto que eles estão procurando. É perto de escolas? Se eles tiverem filhos, você tem que ter boas escolas. Não adianta você colocar um produto de aluguel esperando retornos bons numa área de escolas ruins, crime alto. O plano diretor da cidade está disponível para todo mundo. Então, se você quiser investir na área imobiliária, o primeiro conselho que eu te dou, faça o seu dever de casa. Faça o seu dever de casa. Existem ótimas oportunidades, excelentes oportunidades e existem oportunidades que não são tão boas. Exemplos, compra de aquisição de apartamentos de alto padrão em Nova York, em Miami, para aluguel. Você não vai conseguir pagar despesa hoje. É mais barato alugar do que comprar. Então, assim, seja realmente fiel ao seu estudo, que nós chamamos de due diligence, né? Leiam, assistam podcast, procurem informação. Mas sabe qual? Tem dois problemas. O primeiro é que os corretores, eu acho que tem corretor bom, eu não estou generalizando, mas em geral, ele sempre quer te vender a ideia de não, imagina, imóvel é imóvel, nunca dá erro. Esse é um problema. O outro problema é a cultura. Ele fala isso porque ele quer vender, porque ele quer vender, né? Ele não vai dizer, ele não vive sei. De comissão. É. Né? E o outro problema, eu não sei dizer se é problema, mas a nossa cultura é que a gente veio de um processo inflacionário monstro, né? O Brasil. E poucas coisas sobrevivem à inflação. Ouro, ações, real estate, imóveis, são poucas coisas que sobrevivem, sim, né? Sim. Então, falando da minha avó, isso é real, tá? Minha avó emigrou de Portugal, foi ela que me criou, e o negócio dela é o seguinte, sobrou uma graninha, compra um apartamento de um dormitório e aluga. Aí sobrou mais uma graninha, compra mais um. Final da história, ela faleceu com 97 anos, tinha trocentos mil apartamentos de um dormitório, relativamente tudo concentrado ali naquela região Moema, por ali. Uhum. E aí sobrou tudo isso no colo meu e da minha irmã. Porque meu pai também faleceu e meu tio também. Ou seja, os filhos da minha avó. Numericamente, eu sentei com a minha irmã e mostrei, melhor sair vendendo tudo, porque não compensa. Olha esse prédio aqui, esse prédio que ela tem há 30 anos, ele já bateu no... Ele não valoriza mais, ao contrário, ele está ficando velho. Exato. Enfim, aí a gente fez contas, eu mostrei, não compensa. Além do... Tudo bem, e não compensou provavelmente nem para ela, porque o custo de aquisição, etc. E agora a gente também vai ter custo de tributação, de valorização, uma série de coisas. Você matou, pessoal. Real estate é um investimento como qualquer outro. E ele tem que ser levado como investimento. Então você tem que calcular qual que é o meu principal, qual que é o meu juro, qual que é o meu HOA, se houver HOA, qual que é o meu seguro anual para essa casa. Áreas de praia, você vai ter um seguro muito maior do que uma área que é inland, que a gente chama, né? Que é uma área mais central. Então fique ligado a tudo isso. Trate o investimento imobiliário como investimento. Como você vai estudar uma ação, um fundo para você aportar. Ou seja, precisa de apoio Precisa de um apoio profissional e não um corretor, tá, pessoal? Pessoas que sejam profissionais na área de investimento imobiliário para renda recorrente. É um outro tipo de profissional. Agora vamos falar o que você falou. E é isso que eu acho que as pessoas ainda não entendem. As pessoas se enganam. Nem todo corretor conhece de investimento. Eles conhecem de imóvel. Eu diria que a maioria não entende de investimento. Existe um livro que foi escrito por uma pessoa chamado Bob Helms. Ele já faleceu. Ele foi considerado o grandfather of real estate, né? O avô do mercado imobiliário. Pessoas que entendem, corretores que entendem de investimento imobiliário para renda recorrente são menos de 1% de todos os corretores nacionais americanos.
Ou seja, é a fração da fração. É top Mas 1%. Você ia falar alguma coisa e eu te interrompi. Eu queria falar da casa residencial. Então a casa é um sonho, né? Vamos começar por aí. American Dream. O que era um American Dream? American Dream era uma casa com a família, com o carro, com aquela cerquinha branca. O conceito da casa foi esse. Agora aí que tá, pessoal, olha como é que as coisas mudaram. Hoje, as gerações novas, elas não querem ser donas de casas, porque elas querem ficar 3 ou 4 anos numa região, depois mudar. Elas aceitam trabalhos muito mais dinâmicos. Engenheiros, por exemplo, a gente tem muita casa na área de Palm Bay, na Flórida. A maioria dos nossos inquilinos são engenheiros que trabalham ou para a NASA, ou para a SpaceX, ou para a Blue Origin. Eles vêm com contratos de 3 ou 4 anos, eles já sabem que depois eles querem ir para outro lugar. Então hoje as pessoas preferem alugar e ter um produto novo que eles pagam. Infelizmente você não vai conseguir ter deduções tributárias, você não vai conseguir realmente ter a valorização imobiliária, mas a cultura está mudando. E hoje nós estamos se tornando nos Estados Unidos o que nós chamamos de Renters Nation, uma sociedade focada em aluguel como opção. E não é só o jovem, não. Os mais idosos também, eles não querem cortar grama, eles não querem trocar o filtro do ar-condicionado, porque lembre-se, aqui a obrigação da manutenção é do proprietário, não do inquilino. Você mora em casa? Mora em casa. Alugada ou própria? Própria, mas já morei de aluguel e hoje eu te falo, hein? É mais barato morar numa casa alugada do que uma casa comprada. Com o valor de hoje, tá? Só que lembre-se, a casa que a gente pagou, um exemplo, 1 milhão, hoje ela vale 3, amanhã ela pode valer 4,5. O segredo é o seguinte, estude, mas é uma questão de honra, é uma questão de você pendurar o quadro que você quer, fazer a piscina que você quer, mais do que um investimento. A sua casa principal, ela nunca vai ser um investimento. Ela é um liability e não um investimento, porque ela não te gera renda, ela te gera despesa. E tudo que gera despesa não é um investimento, pessoal. Você vai ganhar dinheiro nela? Vai. Porque ela vai valorizar. Bem comprada, historicamente, ela vai valorizar. Né? Bem comprada. O segredo está na compra, não na venda. Bem comprada e desde que você não pegue... Porque alguém que comprou uma casa em 2007 e quis vender em 2010, 11, 12, possivelmente perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Mas se ele tivesse sido paciente e aguardasse, recuperou. Só se perde ou se ganha na venda. Lembre-se, foram poucos casos nos Estados Unidos que nós tivemos bolhas imobiliárias. Né? Foi em 2008 e foi nos anos 30, a crise dos anos 30 aqui nos Estados Unidos. Então, assim, foram 2 vezes historicamente que aconteceram isso. Pode acontecer de novo? Nós não sabemos. Aí nós temos que perguntar para Wall Street como é que eles estão fazendo essa questão dos pacotes de hipotecas aqui dos Estados Unidos. Mas o que eu falo para vocês? A casa principal não é um investimento. E sim, é um lugar para você e para sua família ter qualidade de vida. Mas sim, historicamente você vai ter valorização, você vai ter a desvalorização tributária, que você vai poder abater do seu imposto de renda, então é importante você ter isso. Mas não é uma propriedade de investimento. E para qualificar isso melhor para vocês, o estado da Flórida tem o que nós chamamos de homestead. Homestead é uma qualificação que se coloca na sua casa principal, na sua casa de moradia, na qual ela não faz com que o aumento dos tributos do IPTU aconteçam de uma forma regular. Ela fica de uma forma muito mais lenta para que você consiga manter aquele imóvel, fora proteção, para se você fizer a bancarrota, eles não conseguem tomar o seu imóvel, a não ser que você tenha realmente uma dívida com o IPTU ou com o próprio mortgage, que é a hipoteca, eles conseguem tomar. Isso é particular da Flórida? É uma lei do estado da Flórida, chamado Homestead. A sua casa primária ela é protegida. Então, assim, a sua casa primária é mais um sonho do que um investimento. Então, recomendo para quem quer comprar e recomendo se você não quiser comprar e alugar. Então, na Flórida, uma casa eu financiei e eu não estou conseguindo pagar, ela não vai para foreclosure. O mortgage você perde a casa como dívida de IPTU também. Tá. Mas você fez bancarrota, um exemplo. Não, entendi. Eu tenho uma casa paga e eu quebrei. Sua casa paga, você quebrou, ninguém consegue tomar a sua casa. Entendi. Como no Brasil. Eu não sei se o Brasil é assim. No Brasil, se você a casa que você mora, se é bem de família, eles não te põem na rua. Mas aqui nos outros estados americanos, acho que você não tem essa proteção, tem? Eu não sei, eu acho que a maioria não deve ter. Não deve ter. E também você tem uma redução e um cap nos seus impostos também, no seu IPTU, que é muito importante.
Bom, o assunto nosso aqui, facilmente a gente consegue falar umas 3 horas. Por isso você vai estar convidado para voltar. Você vem muito para Nova York? Não venho tanto como eu gostaria, mas vou aceitar o seu convite. Vou também fazer um convite para o Bruno participar do nosso podcast, chamado Take Action. E se Deus quiser, vou fazer um churrasco para ele lá em Orlando. Quando você voltar, você já está convidado. Eu vou trazer um sócio meu que é expert em housing na perspectiva macroeconômica. Que legal! E vamos trazer um corretor que eu conheço de imóveis de luxo de Manhattan, brasileiro. Olha que legal, hein? Olha que legal. Pra gente fazer um debate com mais personagens. Olha, eu aqui. acho que vai ser muito legal isso aí. Tá aceito o desafio e o convite, Bruno. Muito obrigado. E o que você acha que a gente deixou de abordar? Assim? Quais seriam suas considerações finais? E também te agradecer pelo livro que você... The Transformational Journey, que você participou, é coautor e me deu de presente. Obrigado, não, é um prazer, uma honra. Esse livro, na verdade, é uma coletânea, né, de capítulos de vários escritores e todos os lucros, né, que foram... Nós ganhamos a Amazon Bestseller nesse livro, está disponível no Amazon, e todo o lucro desse livro ele é destinado a instituições de caridade. Então, assim, esse é um foco muito, muito pessoal meu, que ajuda a mútua. Mas o que eu posso deixar para vocês é o seguinte, pessoal: tudo começa com o primeiro passo. Se você não começar, você só vai se arrepender pelo que você não fez. Eu tive uma viagem em 2017 que eu fui de moto de Key West para Prudhoe Bay, no Alasca, né? E eu sei que meu amigo Bruno também é um cara muito fera na área de motociclismo, e foi um grande sonho que eu realizei. Fiquei 28 dias na estrada. E eu não gosto de colocar label nas pessoas, eu acho que cada um é individual. Mas eu conheci 3 tipos de pessoa nessa viagem que eu vou falar para você. A primeira era uma pessoa mais idosa, que ela falava assim: puxa, eu vendo você fazer isso, eu queria tanto ter feito e hoje eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais condições de fazer. O segundo tipo de pessoa é aquele que fala que um dia vai fazer. E o terceiro é aquele que faz. Eu não gosto de definir muitas pessoas, mas eu entendi que o ser humano precisa começar. Então, take action, saia do seu campo de conforto, é só aí que você vai crescer. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Não importa o que seja bom no que você faz, tenta aprender, mas faça alguma coisa. Saia da cadeira. O imóvel que não vai te dar resultado é aquele que você não comprou. Deixa seus contatos para as pessoas acompanharem o seu trabalho. wagnernolasco.oficial com 2 Fs em inglês. E nós estamos com um prazer muito grande em recebê-los também em Orlando, na Flórida, se vocês quiserem. wagnernolasco.oficial é meu Instagram, que é a melhor forma de contactar. De qualquer forma, a gente vai colocar nos créditos e tudo. Bruno, não tem como te agradecer em estar aqui em Nova York, em Times Square, com esse cara fantástico, participando e levando um pouquinho da nossa vida, do nosso conteúdo para vocês. Obrigado pela visita. Obrigado, amigo. Um forte abraço e até a próxima. E obrigado para você também que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Quem quiser também acompanhar as minhas postagens, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano, e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.